Está começando mais um programa Entrevistas aqui na Rede Vida, o canal da família. E eu quero agradecer a Deus por estar aqui e a você também que vem nos acompanhando todos os dias, de segunda a sexta-feira, nesse mesmo horário. Vamos falar de segurança pública? Então vamos falar aqui com o delegado regional de crime organizado da Polícia Federal, Rodrigo Santos. Seja bem-vindo ao nosso programa, delegado. Delegado, vamos falar um pouco sobre crimes cibernéticos. Especificamente, vamos falar sobre a pedofilia na internet. Então, conta pra gente, primeiramente, delegado, sobre o crime cibernético, de uma maneira geral. Boa tarde a todos, boa tarde, Mônica. O crime cibernético, de uma forma geral, ele não é um crime da atribuição da Polícia Federal. Apenas alguns crimes são que ocorrem por meio da internet, né, os crimes cibernéticos, os cybercrimes, eles são da atribuição, são da competência da Justiça Federal e, consequentemente, da atribuição da Polícia Federal. São vários os crimes que podem ser cometidos, né, pela rede mundial de computadores, né, como, por exemplo, fraudes bancárias, ameaça, difamação, calúnia e a divulgação de pornografia infantil, né, que esse sim é um crime da atribuição da Polícia Federal. Delegado, e quando que esses crimes que o senhor mencionou são da Polícia Federal? Qual é o crime da Polícia Federal? Porque a Polícia Federal ela é designada a fazer as investigações. Pois é, toda vez que o crime for da competência da Justiça Federal, a atribuição investigativa é da Polícia Federal. Se cometer uma calúnia, por exemplo, uma difamação pela internet, esse crime ele é processado na Justiça Estadual e a Polícia Civil vai investigar. Mas se o crime for, por exemplo, de pornografia infantil, o Supremo Tribunal Federal ele lançou as bases, né, ele já decidiu que esse crime, se ele for cometido pela internet, ele é da competência da Justiça Federal e da Polícia Federal, né, da atribuição da Polícia Federal. Então, toda vez que o crime ele tiver previsto num tratado internacional, se o Brasil se comprometer, né, for signatário desse tratado, se comprometer a combater esse delito e tiver uma relação de internacionalidade, como essa relação de internacionalidade, se o crime iniciar num país e o resultado ocorrer num outro, né, ou vice-versa, ele vai ser um crime da competência da Justiça Federal, né? E como a Polícia Federal é a Polícia Judiciária da União, ela vai investigar esse tipo de crime. Delegado, e o combate à divulgação de imagens pornográficas pela internet? Quando que isso é crime? Geralmente se confunde essa terminologia pedofilia com esse tipo de crime. A pedofilia em si, ela não é um crime. A pedofilia, ela é um transtorno mental, é um transtorno sexual. Então, ela é uma doença. A Organização Mundial da Saúde, ela classifica as doenças, ela lança uma lista de doenças, é a chamada CID, a Classificação Internacional das Doenças. E a pedofilia, ela está classificada, ela tem um código de CID, tá? Então, quando se fala que o indivíduo ele é um pedófilo, isso quer dizer que ele é um doente, mas não quer dizer necessariamente que ele seja um criminoso. É importante que se faça essa diferença. Deve ter, não sei se surgiu no meio jornalístico, mas foi muito bem aceito no meio jornalístico esse termo pedofilia para designar todo tipo de abuso infantil. Abuso infantil das mais variadas formas, desde um estupro de vulneráveis, a corrupção de menores e a divulgação de imagens pornográficas envolvendo crianças e adolescentes. Quando se divulga uma imagem de criança ou adolescente por meio da internet, né, se está praticando o crime tipificado no artigo 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas não quer dizer que esse crime seja praticado necessariamente por um pedófilo, né, uma pessoa doente. Nós temos que fazer
Essa é a diferença. Se uma pessoa enviar um e-mail com uma imagem pornográfica para uma outra pessoa, é crime? Então, é importante que se faça também algumas diferenças, né? O Supremo Tribunal também já se manifestou nesse sentido. Se a rede ela é aberta, ela vai alcançar um grande número de pessoas no mundo inteiro. Então, esse crime ele vai ocorrer e vai ser da atribuição da Polícia Federal, da competência da Justiça Federal. Agora, se a comunicação, se o uso da internet ele é privado, ou seja, ponto a ponto, se uma pessoa, por exemplo, nesse caso, passou a transmitir um vídeo ou uma imagem contendo pornografia infantil para uma outra pessoa por e-mail, só essa pessoa vai ver. Então o Supremo Tribunal Federal ele se manifestou no sentido de que essa comunicação ela é privada. E sendo privada, ela continua sendo crime, sim, mas é da atribuição da Polícia Civil. Ela não ganha uma internacionalidade, entendeu? Como se, por exemplo, se divulgar essa mesma imagem num site de pornografia ou então no Facebook, por exemplo, né? num Facebook aberto, né? Onde qualquer pessoa do mundo pode acessar. A atuação da Polícia Federal aqui no estado, a rotina, como que a Polícia Federal vem combatendo esses crimes? Então, o trabalho da Polícia Federal nessa área, né, de publicação, comércio, armazenamento de imagens pornográficas por meio da internet, ele é contínuo, né? Quase toda semana nós temos operações no Brasil inteiro e aqui no Amapá não é diferente. E no ano passado nós fizemos, por exemplo, 3 operações. Foram operações que tiveram bons resultados, a Operação ChildNet 2 e a Switch. Nós fizemos 9, para você ter uma ideia, 9 prisões em flagrante. Toda vez que a gente deflagra uma operação, a gente verifica se na casa da pessoa existe algum material pornográfico armazenado. Se tiver, a pessoa ela está em estado de flagrância e ela tem que ser conduzida presa, né? Então, nessas operações que a gente deflagrou, a gente logrou êxito na prisão de 9 pessoas no ano passado. E como o nosso trabalho é contínuo, também vamos ter ações aí, né, ao longo desses anos, né? Nós vamos com certeza desencadear outras esse ano. A rotina, como você me perguntou, a rotina de investigação da polícia depende de cada delegado. Tá? O delegado ele tem a sua autonomia para definir a sua linha investigativa, mas existe mais ou menos um esquema básico de investigação, né, desse tipo de crime, que envolve desde a instauração, né, a denúncia ela chega das mais diversas formas, inclusive, né, por meio de representação do MPF, né, ela chega para a gente instaura um inquérito, depois de instaurado o inquérito, vai começar propriamente a investigação. Ela segue, né, com análises feitas por agente, vigilância, quebra de sigilo, análise de material obtido por meio dessa quebra de sigilo telemático, né? A gente também pode fazer a requisição de dados, né, dos provedores para identificar onde está aquela pessoa, o IP, né, o Internet Protocol da pessoa, e a gente, conseguindo esses dados, a gente representa pela prisão, pela condução coercitiva, pela busca e apreensão de dados, né, das pessoas que a gente identificou. Aí a gente vai planejar, e esse é o meu trabalho lá, né, auxiliar no planejamento das operações, e depois vai marcar um dia para fazer a deflagração da operação. A gente obtendo o material, aquele material vai ser analisado, vai ser periciado e sair com os atos finais, né, do inquérito. Delegado, é possível a Polícia Federal encontrar a pessoa que está cometendo esses crimes pela internet, por meio das novas tecnologias? Esse crime, graças a Deus, ele é totalmente rastreável. Tá? Assim como o avanço tecnológico veio para o bem, ele também veio para o mal. Então, tem pessoas que se utilizam
da internet para cometer crimes e sofisticar os crimes, né? Então, esses criminosos vão procurando meios de se esconder e a polícia, na contramão, vai procurando meios para investigar. E a gente até pode citar aí uma operação que serve de paradigma para a gente, a Operação Darknet, uma operação desenvolvida aí a nível nacional, envolveu vários estados, vários países, mobilizou mais de 500 policiais, foi uma operação que aconteceu em 2014. A operação tinha por objetivo coibir a prática de divulgação de imagens pornográficas por meio da Deep Web, da Darknet, que são ambientes em que o criminoso tem quase que a certeza da impunidade, a certeza de que ele não vai ser rastreado. É um ambiente em que ele fica no escuro. Então, mas a Polícia Federal desenvolveu mecanismos, técnicas para investigar esse tipo de prática e logra êxito, como logrou em 2014, logra êxito em outras operações. Delegado, a divulgação de pornografia infantil no Facebook, ela é crime de competência da Justiça Federal? Depende. Se o Facebook ele é aberto, se pessoas do mundo inteiro podem acessar aquele perfil, ele ganha uma internacionalidade, né? Então, esse crime vai ser um crime processável na Justiça Federal, né? E apurável na Polícia Federal. Mas se esse Facebook, se ele for fechado, se ele for só para alguns amigos, existe uma polêmica, né? Há uma corrente que diz que continua sendo um crime de atribuição da competência da Justiça Federal, e existe uma outra parte de doutrinadores que dizem, que se filiam à corrente de que é um crime que importa a Justiça Estadual e, portanto, a Polícia Civil. Delegado Rodrigo, qual é o perfil dos criminosos e a faixa etária, assim? Bom, ainda não se entrou num consenso a nível nacional, né? Ainda existem estudos, né, a respeito do perfil do criminoso, né, que atua na internet nesses crimes que envolvem abuso a crianças e adolescentes. Mas aqui no Amapá a gente pôde observar por meio das nossas investigações aqui que varia numa faixa etária. Esses criminosos eles têm uma faixa de 15 a 40 anos de idade. São pessoas que têm uma ocupação, né? A gente pode até imaginar que são pessoas desocupadas, que não têm nada para fazer, mas elas têm sim uma ocupação. Alguns são funcionários públicos, né? Das mais diversas áreas. Então, independe da classe social, pode ser de qualquer classe social. Vamos falar sobre a prevenção. Como prevenir? Existem vários meios que a gente pode se utilizar, né, para prevenir. O criminoso ele atua das mais diversas formas, né? Dentre elas, envio de mailwares, de spams, de mensagens maliciosas, né? E vírus. São mecanismos que eles se utilizam para captar informações, dados, vídeos, imagens, senhas, né, de contas. E eu acho que, de uma forma geral, a pessoa ela tem que desconfiar. Eu acho que a desconfiança é o melhor método para evitar fraudes, né? Se você receber, por exemplo, na sua caixa postal, uma mensagem do banco, né, contendo ali um apelo para você atualizar sua conta, você vai desconfiar disso. Você nunca vai acessar aquele e-mail sem antes falar com um gerente, sem antes ir a um banco, né? E isso pode ser aplicado também em situações semelhantes, porque você pode ali naquela mensagem pode estar entregando a sua senha, né, para um bandido. E isso acontece não só nesse tipo de fraude, mas em outros delitos também. Delegado,
Você acha importante, assim, os pais ficarem em alerta, também controlar as amizades dos filhos nas redes sociais? Pois bem, quando o tema é crimes envolvendo crianças e adolescentes, abusos praticados por meio da rede mundial de computadores, eu acho que o que prevalece aí não é a desconfiança em si, porque a criança e adolescente não vão ter, talvez, esse nível de consciência. Então vai dos pais, aí eu acho que a palavra é educação, né? A educação dada pelos pais, a conversa, o diálogo, os pais alertarem os filhos sobre os perigos, né, da internet. Vale a pena também ele ter a senha, ter acesso, né, às redes sociais que o filho tem acesso. Vale a pena ele falar para o filho não publicar imagens, fotos que tenham alguma conotação sexual, que isso pode atrair, né, pessoas que tenham esse transtorno, né, da pedofilia, que pode vir a cometer alguns crimes, pode se aproximar, né, dessa pessoa, da criança, tentar aliciar essa criança, né, só com o simples fato de essa criança ter atraído ele com uma imagem, né? Então, vale a pena também o pai fazer o controle das amizades, né, que são adicionadas pela criança, os amigos, né, tanto aqueles ali que estão em volta da pessoa, como os amigos virtuais também, né? O pedófilo ele tem por costume se adicionar ao perfil daquela pessoa na rede social. Então o pai ele tem que ficar alerta para isso, porque esse é ser adicionado no perfil da pessoa talvez seja o primeiro passo para depois ele entrar num chat de conversa direta com a criança e o adolescente e se aproximar dela, fazer com que aquela criança ali ela venha aumentar a sua autoestima e talvez de repente se desvincular dos pais, né, e vir a ceder para o aliciador imagens, vídeos contendo conteúdo pornográfico. O senhor acha importante, delegado, também instalar programas de controle nas redes sociais, no celular, no próprio computador também da criança? É um dos mecanismos de prevenção. Você instalar programas, instalar bloqueadores, né, mas não é um único método de prevenção. Eu acho que vale mais a conversa, o diálogo, a informação, para o filho sempre ter, criar em si atitudes preventivas, né? Mas o pai, claro, que pode se cercar de outros mecanismos também, como os bloqueadores, né, como softwares de controle, né, de páginas, né, que contenham conteúdos pornográficos e outros métodos. Delegado, você acredita que o diálogo entre o pai e o filho também é importante, entre os pais e os filhos? O diálogo ele é fundamental, não só na família, né, onde você tem uma proximidade maior, né, nessa relação aí, pai e filho, mas na sociedade como uma forma geral. Eu acho que a sociedade ela tem que se abrir mais ao debate a respeito desse assunto, para informar, unir a criança, o adolescente, de informações a respeito, né, dessas práticas criminosas. Então, palestras nas escolas, seminários como os que acontecem aqui, por exemplo, no mês passado, no mês de abril, a OAB promoveu um encontro, um seminário para falar sobre abusos, né, abusos sexuais contra crianças e adolescentes, e um dos temas tratados foi esse. Foi a mecanismos de prevenção para que a criança e o adolescente não vá fornecer imagens, né, pornográficas para o criminoso. As denúncias. Como que uma pessoa pode fazer uma denúncia? Pode chegar até a Polícia Federal para fazer algum tipo de denúncia? Então, ela nem precisa chegar à Polícia Federal. Ela pode sim se dirigir ao plantão da Superintendência da Polícia Federal, fazer a denúncia tanto para o plantonista quanto o delegado que estiver em regime de sobreaviso, mas ele pode fazer essa denúncia por meio do site
né, o site da Polícia Federal, www.dpf.gov.br. Ele vai entrar num link lá de denúncia, que é da Divisão de Direitos Humanos, né, da Polícia Federal, e vai escrever aquela denúncia. A essa divisão, ela vai ver da onde partiu essa denúncia e vai mandar para a superintendência, né, e essa denúncia ela vai virar um inquérito policial apurável pela Polícia Federal. Mas existe também outros canais, como por exemplo o Disque 100, né? Discando 100, você vai poder fazer sua denúncia por telefone. Delegado Rodrigo, muito importante mesmo a gente falar sobre esse assunto, né? E alertar os pais, a sociedade de um modo geral, né? As famílias, para denunciar esses tipos de crimes e também prevenir, né? Para que não ocorra nas suas famílias, nas suas casas. Sim, eu agradeço muito a sua participação no nosso programa. Muito obrigada mesmo por participar, delegado. Gente. Obrigado, eu que agradeço pelo convite, né? E quero dizer que a Polícia Federal está sempre disponível para atender essas ocorrências, portanto denunciem mesmo, se houver acontecer esse tipo de problema, denuncie para a polícia que a gente vai apurar, né? Existe um trabalho contínuo da Polícia Federal e crescente nessa área. No Brasil inteiro são várias operações que são deflagradas aí por semana, e aqui na Superintendência da Polícia Federal no Amapá não é diferente. A gente também tem um trabalho contínuo no combate ao crime de divulgação, armazenagem, comércio de imagens pornográficas, tá? Envolvendo criança e adolescente, e a gente quer contribuir para a sociedade nesse sentido. Muito obrigada pela sua participação, delegado. Gente, foi muito bom a gente conhecer um pouco mais sobre esse assunto aqui com o delegado Rodrigo Santos, que ele é coordenador da parte de investigação e combate ao crime organizado da Polícia Federal. Bom, aqui no nosso programa, aqui no nosso estúdio está o Messi. Messi, muito obrigada pelo apoio. O nosso programa está ficando por aqui. Se Deus quiser, até o próximo encontro. Tchau!